Hey Anatomics! Aqui é a Letícia e vamos falar sobre ressaca literária? Pra quem não sabe, a gente utiliza esse termo ressaca literária para quando a gente está empacado na leitura e a gente, sem conseguir mais ler, então a gente dá esse exemplo como ressaca literária. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas indicações de livros para ajudar vocês a saírem dessa ressaca literária. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é o Manual da Conquista. Esse livro é um New Adult, ele tá no Kindle Unlimited e aqui a gente vai conhecer a Blake e o Ian. O Ian, ele era um jogador de futebol, mas ele acabou sofrendo uma lesão que fez com que ele não pudesse jogar nunca mais. Porém, o Ian tem lá seus dotes. Muito além de ser um jogador de futebol, ele é um exímio conhecedor das mulheres. E ele e um amigo acabam decidindo criar uma empresa onde eles são o cupido para ajudar essas mulheres a encontrarem um relacionamento. E o Ian, ele é esse cara, assim, sabe? Que tem uma empresa muito bem sucedida e é o típico mulherengo, né? Que gosta de mulheres, que gosta de ajudar mulheres também a se relacionarem e encontrar esse relacionamento. Uma dessas mulheres que acaba contratando os serviços dessa empresa é a Blake. A Blake, ela é uma mulher super desajeitada, não tem muito tato com os homens, não se veste muito, a maioria das meninas costuma se vestir, ela é toda sem jeito. No decorrer disso que ele vai ajudando ela a conquistar o crush dela, eles acabam se apaixonando, obviamente, e esse livro é muito divertido, ele é muito engraçado. O Ian e a Blake, eles nem sempre se dão bem, então é muito legal ver eles em conflito em muitos pontos. A Blake, ela é aquela protagonista que ela não é patricinha, nem tá atrás do mulherengo, ela é bem, tipo, good vibes, diferentona. Então é legal acompanhar essa personagem e acompanhar essa história toda, tudo isso em um meio universitário, porque eles estão na universidade, em um campus, então é muito divertido acompanhar a universidade norte-americana e os momentos super engraçados por conta das relações que eles têm com os amigos dele, do Ian com esse amigo dele que é o sócio dele nessa empresa e da Blake com as meninas que ela divide o quarto, inclusive uma delas é muito amiga do Ian, então é por isso que ele acaba ajudando a Blake também. Então é legal ver essas relações e é um livro super curtinho ali, tipo, acho que é ali um dia e meio, então você lê ele super rapidinho, é super engraçado. Inclusive ainda tem uma adaptação, um filme dele, né, que é muito legal também, tão engraçada quanto. É do Passionflix, se vocês quiserem assistir, depois pesquisar, é o mesmo nome, eu acho que a capa é bem parecida com essa. E minha segunda indicação é Selada pra Marquês, da Sarah McLean. Esse é um livro muito divertido, aqui a gente vai conhecer a Sophie Talbot, uma das irmãs perigosas. Ela e as irmãs dela são conhecidas na sociedade como as mulheres que fazem de tudo pra conquistar um bom casamento. A maior ironia disso é que a Sophie odeia a aristocracia e tudo que ela quer é se livrar de todo aquele bando de nobres que ela já não aguenta mais. Até que um dia ela acaba se envolvendo em um escândalo e ela acaba virando o palco principal disso, palco principal das fofocas também da alta sociedade. Então ela decide fugir e voltar para o interior, onde ela cresceu junto com as irmãs dela e com a família dela. Só que no meio desse caminho ela acaba tendo um encontrão com o Ray, ele é um marquês e um dia vai ser um duque. Ela acaba invadindo a carruagem dele e ele acha que isso é de propósito por conta que ela é uma das irmãs perigosas e ele acha que ela quer fazer de tudo pra casar com ele. Então aqui no decorrer da história a gente tem essa relação oposta e super engraçada entre eles, porque a Sophie ela não quer casar e muito menos com o Ray. E o Rei é um mulherengo, sabe? Ele é o típico libertino e não quer nem a pau se acorrentar em casamento. É muito divertido ir acompanhando eles aqui nesses momentos. A Sophie é uma personagem muito doidinha, muito moleca, sabe? Então é legal ver as atrapalhadas dela no decorrer da história. Ela vai fazendo cada atrapalhada que você fica, meu Deus, não acredito. E é um livro super engraçado. A relação entre ela e o Rei vai evoluindo de uma maneira muito legal. Eles vão aprendendo a gostar um do outro, vão aprendendo a ficar perto um do outro, sabe? Evoluindo essa relação cada vez mais. O Rei, ele é um personagem que ele tem um passado aqui, então ele não quer se abrir. E a Sophie, ela está banada, gente. E ela só quer ser feliz o mais longe possível daquela alta sociedade, porque ela tá totalmente infeliz naquele ambiente em que ela vive. É um livro que você fica rindo com as situações em que a Sophie acaba se metendo, que você lê rápido, que você acaba se divertindo bastante. O coração também acaba ficando, de certa forma, um pouco quentinho, porque tudo que ela quer é ser feliz, então a gente acaba simpatizando um pouco com essa vontade da protagonista, torcendo pra que dê tudo certo entre eles dois. E minha terceira indicação é Cretina Irresistível. Esse é um livro que também está no Kindle Unlimited. Ele é um New Adult também, e ele vai contar sobre o Benedict e a Chloe. A Chloe, ela é uma assistente e ela tá fazendo MBA
estudante muito dedicada, ela trabalha numa empresa de comunicação e ela gosta muito do que ela faz MBA em administração, e o Benedict é o chefe dela, ele é filho do dono da empresa, eles têm uma relação não muito boa, porque o Benedict, ele é um chefe muito difícil de lidar, todo mundo do escritório não gosta dele, e a Chloe também não gosta dele, ela é a única pessoa que consegue trabalhar com ele, apesar de se odiarem, né, de certa forma, não se bicarem, acaba sempre tendo ali aquelas faíscas elétricas entre os dois. As faíscas vão aumentando em um certo ponto, até que eles decidem acabar se relacionando. Começa de uma forma muito carnal, sem ser sentimental, e é legal ver a forma como o relacionamento deles vai evoluindo, como eles vão se conectando em algo mais real e mais sincero, e vão percebendo, às vezes, sem querer, porque eles não querem perceber, que estão gostando sim um do outro, e como eles vão abrir essa relação deles para o mundo. Por ser uma relação de chefe e assistente, é proibido, então eles acabam escondendo o relacionamento deles durante um tempo, mas quando o sentimento bate, eles acabam entrando naquele conflito de precisamos explanar para todo mundo a nossa relação e queremos explanar para nós mesmos, mas será que vai dar certo? Então é legal ver isso tudo em meio a eles tentando aprender a conviver um com o outro, experimentando também essas faíscas que rolam entre eles, vendo como vai funcionando a relação e ver que isso vai muito mais além do que um simples desejo, mas algo sim concreto. A Chloe, ela é uma personagem inspiradora porque ela é uma trabalhadora nata, ela gosta muito de trabalhar e ela gosta do que ela faz e ela é extremamente dedicada. O Benedict também, só que ele é um personagem que às vezes faz umas cagadas que a gente fica, meu Deus. A primeira contato deles de relacionamento físico, eu fiquei com um pé atrás porque não foi de uma maneira que eu gostei exatamente. Eu acho que depois a autora conseguiu superar tudo isso e fez a história deles ser muito boa mesmo. Esse é um livro que eu gosto muito, inclusive foi um dos meus favoritos no ano passado que eu li. E espero que vocês possam curtir ele tanto quanto eu. É um livro muito divertido. Minha quarta indicação é Codinome Lady V, da Lohane Enough, não sei falar o nome dela. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Minerva e o Duque de Ashbury. E a Minerva, ela é uma herdeira que ela não tem ascendência muito nobre, na verdade. A mãe dela é um aristocrata e o pai dela era um simples plebeu, mas por conta do dinheiro eles acabam ali permeando e fazendo parte da aristocracia. E a Minerva, por ser uma herdeira muito rica, ela é alvo de muitos pretendentes que estão apenas interessados no dinheiro dela. Ela tá ali numa situação onde ela já tá mais velha e ela tá cansada de rejeitar esses pretendentes que não querem conhecer ela a fundo, mas só querem o dinheiro dela. Ela decide que ela não vai mais se casar, que ela não vai mais ser esposa, mas que isso não vai impedir ela de conhecer os prazeres da vida e como funciona a relação entre um homem e uma mulher. Ela acaba decidindo em uma noite ir pro Clube Nightingale, que é um lugar onde as mulheres podem ir e se relacionar com homens, mas terem a sua identidade escondida. E isso é tudo que a Minerva quer, e lá no clube ela acaba conhecendo o Duque de Ashbury, o Ash, e eles acabam se relacionando de certa forma, assim, elétrico e magnético é o primeiro encontro deles, eles acabam se atraindo de primeira. Entretanto, o Ash, ele acaba falindo, então ele precisa muito de uma esposa que tenha dinheiro. E ele acaba vendo na Minerva uma pessoa em que ele pode seduzir pra ser a esposa dele. Então, durante a noite, eles se conhecem e ele é totalmente atraído por essa mulher que ele não sabe que é a Minerva, né? Atende pelo nome Lady V. E durante os bailes e todos os eventos da alta sociedade, ele também acaba se relacionando com a Minerva e conhecendo mais dessa mulher, que também é a mulher que ele acaba se relacionando durante essas idas ao clube. E é legal ver ele em conflito, porque ele gosta das duas, ele sente algo pelas duas, e ver como a relação deles vai evoluindo, o ponto em que, obviamente, ele acaba descobrindo que é a mesma pessoa. Eu gosto bastante disso, eu gosto da Minerva por ela ser uma mulher que ela não aceita as coisas como a sociedade tenta impor pra ela. Ela sempre está procurando mais e não aceita menos do que merece, e isso é muito legal, uma coisa que falta nas mocinhas daquela época, né, se a gente for parar pra pensar na realidade. O Ash, ele é um cara que ele tá um pouco perdido ali, ele tem alguns traumas, ele passou por alguns problemas durante a infância dele que a gente vai descobrindo no decorrer da história. É difícil pra ele se relacionar amorosamente com alguém, e ter a Minerva que toca nesse lugar tão profundo nele, que faz com que ele sinta coisas que ele não quer sentir, acaba deixando ele em conflito, mas ele percebe que não consegue também continuar sem ter ela perto dele. Então é legal ver ele nesse conflito, mas ver eles dois assumindo a relação deles, que começa também de uma forma sem esperanças pra algo maior, sabe? Sem esperanças pra algo sólido, e eles acabam construindo algo muito sólido e muito forte. E é um livro que é divertido porque tem esse lance da Minerva e dupla identidade, e o Ash fica meio confuso em alguns pontos. Tem também protagonistas aqui extremamente interessantes e instigantes.
Temos também personagens secundários que também são divertidos e que fazem a gente querer conhecer a história deles, que a maioria vai ser contada no decorrer dessa série, porque esse é o primeiro volume, e é um livro e uma série que eu indico bastante pra vocês. E minha última indicação é O Príncipe Cruel, da Holly Black. Esse é um livro que eu já falei algumas vezes aqui, ou talvez muitas. Foi um livro que entrou pros meus favoritos de 2020. Aqui é uma fantasia, a gente vai conhecer a Jude Duarte, ela é uma humana que vive no meio férreo. A Jude e as irmãs viviam com o pai e a mãe quando eram crianças no mundo humano, até que um certo dia ela e a irmã gêmea estão assistindo TV, mas a outra irmã delas mais velha está em casa também se divertindo, e do nada chega um férreo e acaba assassinando os pais dela, porque esse férreo na verdade é o pai biológico da irmã mais velha delas, e ele acaba assassinando os pais e levando elas para o mundo férreo. Ela acaba ficando numa posição muito complicada, porque ela vive em um mundo onde eles abominam o que ela quer ser humana e onde eles trapaceiam e tentam enganar e fazer mal a ela constantemente. Ela acaba vivendo e crescendo numa situação de muito medo e muita apreensão, e ela acaba aprendendo a lidar muito com o medo, ela e a irmã. Ela acaba aprendendo a lutar e se defender em muitos momentos, porém, mesmo assim, ela acaba sofrendo muito bullying na escola de férricos que tem nesse reino. Inclusive, a principal pessoa que faz bullying com ela é o príncipe Cardan. Ele é o filho do rei de Afilme, ele é o filho mais novo, ninguém espera que ele herde o trono, e ele acaba fazendo muito bullying com a Jude. Ele sempre acaba criticando o fato dela ser humana e sempre tenta enganar ela ou enfeitiçar ela pra que ela faça algo ruim. Nessa situação toda, eles acabam obviamente se odiando, a Jude odeia ele, mas essa história a princípio parece ser bem bobinha, acaba evoluindo, e o final desse livro é aquele final muito instigante, que você fica com muita vontade de continuar a ler, porque, ai meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. A história acaba evoluindo por um patamar que acaba saindo dessa coisinha adolescente, juvenil, e evolui pra uma história com questões políticas muito mais sérias, com intrigas políticas, várias outras questões ali a serem discutidas. Então é muito legal acompanhar tudo isso, a evolução dessa história, uma história que instiga você a querer ler mais, a querer conhecer mais. É um universo muito bem construído, a autora aqui faz personagens muito interessantes, tanto a Jude quanto o Cardan. São personagens que são anti-heróis, aquelas pessoas que não são totalmente boas, que quando fazem alguma coisa boa são pelos motivos errados, porque eles fazem isso em auto-benefício na maioria das vezes. Então é legal ver esses personagens evoluindo, até talvez, quem sabe, sentindo coisas que eles não gostariam de sentir um pelo outro. Mas aí você vai descobrindo enquanto você lê o livro e lê a história, e é uma fantasia incrível, é sensacional. E quando você termina o primeiro livro, você fica com muita vontade de ler o próximo, assim, tipo, na hora, porque é muito instigante. O cliffhanger do final que a autora faz aqui é de explodir a sua mente, você fica, meu Deus! E é uma super indicação aí se você quer sair da ressaca literária, mas acabar entrando de certa forma em outra ressaca, talvez, possivelmente, quem sabe. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilha com seus amigos. E é isso. Tchau, tchau!